E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o primeiro vídeo aí falando da Loteca 1150, que para nossa alegria, né, já veio acumulada, prêmio de 400 mil. E essa Loteca 1149, hein, muitos de nós aí passou muito perto de acertar. Agradeço a todo mundo aí que deixou nos comentários. Agora eu queria saber que água é essa que tem lá em Piracicaba, hein? 3 ganhadores da mesma cidade. Será que o ganhador fez 3 jogos iguais? Não é possível uma coisa dessa, né? Então, esse aqui é o primeiro vídeo falando da Loteca 1150. Como é o primeiro vídeo, vocês devem saber que eu sempre vou com 5 duplos. Difícil, hein? Lembrando que depois dessa rodada, os próximos jogos aí, boa parte dos times do Brasil, Copa Sul-Americana e Libertadores, hein? Ficar de olho aí na escalação dos times. Então, sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, que já é um clássico carioca, Flamengo e Vasco. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do Flamengo, ele perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-1. Fora de casa pela Copa do Brasil, venceu o Bahia por 1-0. E em casa venceu o Bragantino pelo Brasileirão por 2-1. Já o Vasco tá vindo de uma vitória fora de casa em cima do Vitória por 1-0. Em casa venceu o Atlético Paranaense por 2-1. E em casa mais uma vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1. Um jogo foi pela Copa do Brasil e o outro pelo Brasileirão. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o quarto colocado com 44 pontos. Em 24 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Vasco é o oitavo colocado com 34 pontos. Em 24 jogos tem 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí, como falado, né, o Flamengo vai enfrentar o Peñarol em casa pela Libertadores e o Vasco vai enfrentar o Palmeiras em casa. Que pedreira pro Vasco também, hein? Vai pegar o Palmeiras aí descansado. Últimos confrontos entre eles são 11 vitórias para o Flamengo, são 2 empates e 2 vitórias para o Vasco. O último jogo, em junho de 2024, os vascaínos querem esquecer essa partida, né? Foi 6-1 na casa do Vasco para o Flamengo. E antes disso, pelo Campeonato Carioca, na casa do Vasco, 0-0 entre eles. Bom, esse aqui é um clássico, um jogo difícil. Como eu disse, estou indo de 5 duplos. Esse primeiro jogo já é um jogo que cabe um duplo, mas eu vi partidas um pouco mais equilibradas, um pouco mais complicadas. Eu tô indo seco na vitória do Flamengo, tô levando muito em consideração esse histórico, o Flamengo jogando em casa. Teve esse tempo de descanso aí da data FIFA, né? Vamos ver se alguns jogadores retornam. Porém, né, vai ter esse problema aqui que é a Libertadores, né? Tem que ficar de olho no elenco aí do Flamengo. Jogo 2, Atlético Goianiense e Vitória. Último jogo aí do Atlético Goianiense perdeu para o Cruzeiro por 3-1 fora de casa. Em casa venceu o Juventude por 2-1 e outra vitória em casa contra o Internacional por 1-0. Já o Vitória tá vindo de derrota em casa para o Vasco por 1-0, perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-1 e em casa empatou com o Cruzeiro em 2-2. Classificação do campeonato bem ruim para as duas equipes, né? Os dois times aí na zona de rebaixamento. O Vitória, ele é o 18º colocado com 22 pontos. Em 25 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 15 derrotas. Já o Atlético Goianiense, ele é o último colocado com 18 pontos. Em 25 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 15 derrotas também. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será fora contra o Corinthians e o Vitória vai jogar em casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 4 vitórias, são 6 empates entre eles e 3 vitórias para o Vitória. O último confronto foi agora em junho de 2024, na casa do Vitória. O vencedor foi o Atlético Goianiense por 2-0. Antes disso, só lá no mês 8 de 2023, na casa do Atlético Goianiense, um empate em 0-0. Apesar dos dois times aí estar numa situação bem difícil, considero esse jogo aqui muito equilibrado. Eles estão muito próximos ali na tabela de classificação, número de derrotas aí iguais, e para essa partida aqui não tem como, né? Mesmo o Atlético Goianiense jogando em casa, né? Não é um time que passa confiança. Eu tô indo de duplo nessa partida, eu tô indo de Atlético Goianiense e empate. Jogo 3, Paysandu e Guarani. Último jogo aí do Paysandu, em casa perdeu para o Amazonas por 1-0. Fora de casa empatou com o Goiás em 1-1 e em casa outro empate com o Mirassol em 0-0. Já o Guarani, fora de casa perdeu para o América por 3-0. Em casa venceu o Curitiba por 2-1 e mais um jogo em casa, um bom empate aí contra o Santos em 1-1. Classificação do campeonato, o Paysandu ele é o 15º colocado com 27 pontos. Em 25 jogos tem 5 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O Guarani
Guarani, ele é o último colocado com 21 pontos. Em 24 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Paysandu será contra o América fora de casa e o Guarani vai jogar em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem para o Paysandu, são 3 vitórias, 1 empate e 1 vitória para o Guarani. No último confronto, agora no mês 5 de 2024, na casa do Guarani, empate em 0-0. Antes disso, só lá em 2018, mais um jogo na casa do Guarani, o Paysandu venceu por 2-0. Papão é difícil, né, enfrentar no estádio dele e sair com uma vitória. E ainda para ajudar, né, o Guarani não tá numa boa fase, né? O último colocado tava num bom momento aí com algumas partidas jogando bem, mas parece que virou meia-noite, né? E a magia acabou, né? Perdeu aí para o América por 3-0. Agora tem essa pedreira que é enfrentar o Paysandu fora de casa. E para essa partida aqui, mesmo o Paysandu também não estando tão bem assim no campeonato, eu tô indo seco na vitória do Paysandu. Jogo 4, Mirassol e Amazonas. Último jogo aí do Mirassol, perdeu para o Ituano fora de casa por 3-2. Em casa, venceu o América por 1-0 e fora de casa, empate contra o Paysandu em 0-0. Já o Amazonas tá vindo de uma vitória em cima do Paysandu por 1-0. Em casa, empatou com o Ceará em 1-1 e fora de casa contra o Santos, outro empate em 0-0. Classificação do campeonato, o Mirassol ele é o terceiro colocado com 42 pontos. Em 25 jogos tem 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Já o Amazonas ele é o nono colocado com 35 pontos. Em 24 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o Guarani e o Amazonas vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias do Mirassol, não há empates e uma vitória do Amazonas. O último jogo foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Amazonas. O Amazonas venceu por 1-0. Aqui mais uma partida que eu considero bem equilibrada. O Mirassol foi surpreendido aí pelo Ituano, que não tá bem no campeonato, perdeu, né, de 3-2. O Ituano jogou muito bem essa partida e o Amazonas, né, vem jogando muito bem, né? Teve uma queda no início do campeonato aí, mas hoje já está bem recuperado e se apertar mais um pouquinho aí consegue chegar bem aí no final do campeonato, até brigando por uma vaguinha na Série A, quem sabe, né? Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, mesmo o Mirassol jogando em casa, eu tô indo de Mirassol e Amazonas. Tô acreditando aí que o Amazonas pode surpreender o Mirassol em casa. Jogo 5, Atlético Paranaense e Fortaleza. Último jogo do Atlético Paranaense fora de casa perdeu para o Palmeiras por 2-0. Pela Copa do Brasil, na casa do Vasco, perdeu de 2-1. E mais uma vez na casa do Vasco, só que pelo Brasileirão, mais uma derrota para o Vasco por 2-1. Já o Fortaleza tá vindo de derrota, fora de casa para o Botafogo por 2-0. Em casa venceu o Corinthians por 1-0 e na Copa Sul-Americana venceu o Rosário Central por 3-1. Classificação do campeonato, Fortaleza ele é o segundo colocado com 48 pontos. Em 24 jogos tem 14 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Atlético Paranaense ele é o 12º colocado com 29 pontos. Em 23 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será contra o Racing pela Copa Sul-Americana em casa e o Fortaleza pela Copa Sul-Americana também vai jogar em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense tem 5 vitórias, são 4 empates e 4 vitórias para o Fortaleza. O último confronto foi agora em junho de 2024 na casa do Fortaleza, vitória do Fortaleza por 1-0. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Atlético Paranaense, empate em 1-1. Só partida equilibrada e o que mais pega aqui é esses confrontos aqui, né, da Copa Sul-Americana e Libertadores, né? Tô acreditando que as duas equipes aqui vão vir com times mistos. A diferença é que o Vojvoda, né, ele sempre roda o elenco, é um time que já tá acostumado a jogar com misto e sempre joga muito bem. Mesmo o jogo sendo na casa do Atlético Paranaense, tô considerando o Fortaleza aí por ser o líder do campeonato, o grande favorito, mas nessa partida aqui eu tô indo de duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Fortaleza. Jogo 6, Botafogo do Rio e Corinthians. Último jogo aí do Botafogo, venceu o Fortaleza em casa por 2-0. Antes disso, na casa do Bahia, empate em 0-0. E na Libertadores, empate na casa do Palmeiras em 2-2. Já o Corinthians está vindo de vitória em cima do Flamengo por 2-1 em casa. Fora de casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Juventude por 2-1.
e fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o Fortaleza por 1-0. Classificação do campeonato, Botafogo é o líder do campeonato com 50 pontos, em 25 jogos tem 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Corinthians ele é o 17º colocado com 25 pontos, em 25 jogos tem 5 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será contra o São Paulo pela Libertadores. E o Corinthians tem o Fortaleza fora de casa pela Copa Sul-Americana. Jogo do Botafogo em casa. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Botafogo, 1 empate e 8 vitórias para o Corinthians. No último confronto na casa do Corinthians, o Botafogo venceu por 1-0 no mês de junho desse ano. Antes disso, no mês 9 de 2023, na casa do Corinthians, vitória do Corinthians por 1-0. Botafogo líder do campeonato, tô acreditando que não vai deixar essa oportunidade escapar, né? E esperar aí que o Fortaleza alcance. Tô acreditando que vai vir de time misto, mas um time forte para enfrentar o Corinthians. Botafogo, todo mundo sabe que é muito competitivo aí no seu tapetinho. E aqui, né, olhando os números do campeonato, não tem como, né? Eu tô indo seco na vitória aí do Botafogo. E aí, hein? E esse Memphis Depay aí, será que vai ajudar bastante o Corinthians? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam aí dessa contratação aí do Corinthians, hein? Jogo 7, Palmeiras e Criciúma. Último jogo aí do Palmeiras, fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Em casa venceu o Cuiabá por 5-0. E na Libertadores tinha empatado com o Botafogo em 2-2 em casa. Já o Criciúma, fora de casa perdeu para o Cuiabá por 2-1. Em casa venceu o Bragantino por 1-0. E em casa perdeu para o Grêmio por 1-0. Classificação do campeonato, Palmeiras ele é o terceiro colocado com 47 pontos. Em 25 jogos tem 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Criciúma ele é o 14º colocado, tem 28 pontos em 24 jogos, são 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras será fora de casa contra o Vasco pelo Brasileirão e o Criciúma vai jogar em casa pelo Brasileirão também contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Palmeiras, nenhum empate, nenhuma vitória do Criciúma. O último confronto foi no mês de junho agora de 2024, na casa do Criciúma, o Palmeiras venceu por 2-1. Antes disso, só lá em 2014, vitória do Palmeiras por 1-0 em casa. Aqui também outro time super favorito, né? O Palmeiras, como está só com o Brasileirão, tá descansado aí devido à data FIFA, tá numa boa posição do Campeonato Brasileiro, né? E não tem muito o que falar, né? Eu tô indo seco no Palmeiras. Se o Criciúma vencer essa partida, eu considero uma zebra, viu? Jogo 8, Bragantino e Grêmio. Último jogo aí do Bragantino em casa, venceu o Bahia por 2-1. Fora de casa perdeu para o Criciúma por 1-0 e fora de casa também perdeu para o Flamengo por 2-1. Já o Grêmio tá vindo de derrota em casa para o Atlético Mineiro por 3-2. Fora de casa venceu o Criciúma por 1-0 e na Libertadores, fora de casa, perdeu para o Fluminense por 2-1. Classificação do campeonato, o Bragantino ele é o 11º colocado com 30 pontos. Em 24 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Grêmio ele é o 15º colocado com 27 pontos. Em 23 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será fora de casa no Brasileirão contra o Atlético Mineiro. E o Grêmio vai jogar em casa também pelo Brasileirão contra o Flamengo. Últimos confrontos entre eles, Bragantino tem 4 vitórias, 1 empate e 2 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi agora no mês 6 de 2024, na casa do Grêmio, o Bragantino venceu por 2-0. Antes disso, no mês 9 de 2023, na casa do Bragantino mesmo, o Bragantino venceu por 2-0. Essa aqui é uma partida bem equilibrada, cabe um duplo, mas tô deixando meu duplo para outras partidas aí que considero mais complicada. Para essa partida aqui, como são dois times aí com muitas derrotas, né? E o Grêmio também, outro time agora que só tem o Brasileirão, tá descansado, tem todo o seu foco aí para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Acredito que vai dar muito trabalho pro Bragantino. Bragantino, né, que perdeu seu melhor jogador, o Elinho, acho que foi vendido aí para um time do México. Acredito que ele já não enfrenta mais o Grêmio, né? Mas o Bragantino continua um time muito competitivo, principalmente em casa. Para essa partida aqui eu tô acreditando no empate entre eles, eu tô indo seco nesse palpite. Vamos ver se isso se confirma, né? Jogo 9, Juventude e Fluminense. Último jogo aí do Juventude, fora de casa empate com o Cuiabá em 0-0. Em casa perdeu para o Internacional por 3-1 e jogando em casa pela Copa do Brasil, venceu por 2-1 o Corinthians. Já o Fluminense tá vindo de uma vitória em cima do São Paulo por 2-0. Esse jogo aqui, hein, corre o risco de ser anulado, hein? Porque o juiz deu vantagem em um lance em cima do Caleri e o Thiago Silva acabou colocando a mão na
bola achando que foi falta. E o lance correu e depois desse lance saiu o gol do Fluminense. Teoricamente, né, deveria ter sido marcada a falta do Thiago Silva por ter colocado a mão na bola, né? Mas Brasil, né? Antes disso, fora de casa, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e na Libertadores em casa venceu o Grêmio por 2-1. Classificação do campeonato: o Juventude ele é o 13º colocado com 29 pontos, em 25 jogos tem 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O Fluminense ele é o 16º colocado com 27 pontos, em 24 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Vitória e o Fluminense tem jogo pela Libertadores em casa contra o Atlético Mineiro. Confrontos entre eles são 3 vitórias para o Juventude, 2 empates e 1 vitória para o Fluminense. O último jogo foi agora no mês 8 de 2024 pela Copa do Brasil, empate na casa do Fluminense em 2-2. Antes disso, no mesmo mês desse ano, o Juventude em casa tinha vencido o Fluminense por 3-2. Bom, o Fluminense ainda não tá naquela situação tranquila, tá muito perto ali da zona de rebaixamento, mas como tem Libertadores como próximo jogo, tô acreditando que pode vir com um time misto, e o Juventude em casa geralmente é um time difícil de ser batido, viu? Como o Juventude provavelmente vai vir com o time titular, força máxima, eu tô indo seco na vitória aí do Juventude. Jogou 10, Operário e Coritiba. Último jogo aí do Operário, fora de casa perdeu para o Ceará por 2-1, em casa empatou com o Brusque em 0-0 e outro jogo fora de casa venceu a Ponte por 1-0. Já o Coritiba tá vindo de um empate contra o Novo Horizontino em 2-2 em casa, a torcida vaiou bastante. Fora de casa perdeu para o Guarani por 2-1 e em casa venceu o Avaí por 1-0. Classificação do campeonato: Coritiba ele é o 10º colocado com 34 pontos, em 25 jogos tem 9 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. O Operário ele é o 12º colocado com 33 pontos, com 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Números bem parecidos, hein? Próximo jogo aí do Operário será fora de casa contra o Amazonas e o Coritiba vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles: o Operário tem 5 vitórias, são 4 empates e 5 vitórias para o Coritiba. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Coritiba, vitória do Coritiba por 3-0. Antes disso, pelo Campeonato Paranaense, em janeiro desse ano, na casa do Coritiba também, outra vitória do Coritiba por 4-0. Apesar dessas duas últimas derrotas aí do Operário para o Coritiba, vai estar jogando em casa. O Operário é um time que defensivamente joga muito bem. O Coritiba, eu acompanhei a partida aí do Novo Horizontino e Coritiba. Onde o Coritiba peca aí é na finalização. Se o acabamento da última jogada aí fosse melhor, o Coritiba estaria melhor posicionado. Aqui, por se tratar de um jogo regional, eu tô acreditando mais na força aí do Operário em casa. Eles estão muito próximo ali na tabela de classificação e é um jogo aí valendo a posição, né? Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Operário. Jogo 11, Cruzeiro e São Paulo. Último jogo aí do Cruzeiro em casa, né? Venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Em casa empatou com o Internacional em 0-0 e fora de casa perdeu para o Internacional por 1-0. O São Paulo tá vindo de derrota fora de casa para o Fluminense. Antes disso, pela Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 1-0 e pelo Brasileirão venceu o Vitória por 2-1 em casa. Classificação do campeonato: o Cruzeiro ele é o 5º colocado com 41 pontos em 25 jogos, tem 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Olha esses números, né? O São Paulo ele é o 6º colocado com 41 pontos em 25 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Parabéns para o estagiário da Loteca, né? Jogo bem escolhido, né? Próximo confronto aí do Cruzeiro será pela Copa Sul-Americana, vai enfrentar fora de casa o Libertad e o São Paulo vai jogar fora de casa pela Libertadores contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles: o Cruzeiro tem 5 vitórias, há 1 empate entre eles e 9 vitórias para o São Paulo. O último jogo foi agora em junho de 2024 na casa do São Paulo, o São Paulo venceu por 2-0. Antes disso, em novembro do ano passado, mais um jogo na casa do São Paulo, o São Paulo venceu por 1-0. Partida equilibradíssima, né? Tanto nos números, né? Como no elenco. Tô acreditando em que os dois times vão mesclar as equipes, principalmente o São Paulo. E para essa partida aqui não tem muito o que fazer, né? Tô tentando me blindar. Vou usar mais um dos meus duplos aqui. Eu tô indo de Cruzeiro e vitória do São Paulo. Vai depender muito aí do elenco, né? Porque é bem provável que serão times mistos. Jogo 12, Bahia e Atlético Mineiro.
Último jogo aí do Bahia, fora de casa perdeu para o Bragantino por 2-1. Pela Copa do Brasil, jogando em casa, perdeu para o Flamengo por 1-0. E em casa, pelo Brasileirão, empate com o Botafogo em 0-0. Já o Atlético Mineiro tá vindo de vitória em cima do Grêmio por 3-2. Pela Copa do Brasil, venceu o São Paulo por 1-0. E em casa, perdeu para o Fluminense por 2-0. Classificação do campeonato, o Bahia, ele é o 7º colocado com 39 pontos. Em 25 jogos tem 11 triunfos, são 6 empates e 8 derrotas. O Atlético Mineiro, ele é o 9º colocado com 33 pontos. Em 23 jogos tem 8 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia, que pedreira, hein? Fora de casa vai enfrentar o vice-líder aí, Fortaleza. O Atlético Mineiro também tem uma pedreira aí que será o Fluminense pela Libertadores, atual campeão aí da Libertadores. Últimos confrontos entre eles são 5 triunfos para o Bahia, 5 empates e 5 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi agora no mês 6 de 2024, na casa do Atlético Mineiro, empate entre eles. Antes disso, só em dezembro de 2023, triunfo do Bahia em casa por 4-1 em cima do Atlético Mineiro. Bom, para essa partida aqui, o Bahia tem como próximo jogo aí o Brasileirão, com certeza vai vir com força máxima jogando em casa. O Atlético Mineiro provavelmente vai poupar para enfrentar o Fluminense aí na Libertadores. O Bahia tá melhor posicionado do que o Atlético Mineiro na tabela de classificação. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no triunfo aí do Bahia em casa. Jogo 13, Santos e América. Último jogo aí do Santos, venceu o Brusque por 1-0 fora de casa. Antes disso, empate em casa contra a Ponte Preta por 2-2 e em casa mais um empate contra o Amazonas em 0-0. Já o América venceu o Guarani em casa por 3-0. Antes disso, fora de casa perdeu para o Mirassol por 1-0 e fora de casa mais uma derrota por 1-0 para o Vila Nova. Classificação do campeonato, o Santos, ele é o 2º colocado com 43 pontos. Em 25 jogos tem 12 vitórias, são 7 empates e 6 derrotas. O América, ele é o 7º colocado com 38 pontos. Em 25 jogos tem 9 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Santos será contra o Botafogo de São Paulo, fora de casa, e o América vai jogar em casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, o Santos tem 4 vitórias, não há empates entre eles, e 8 vitórias para o América. Último confronto foi agora no mês 5 de 2024, na casa do América. O América venceu por 2-1, e antes disso, só no mês 9 de 2023, pelo Brasileirão Série A do ano passado, mais um jogo aí na casa do América, o América também venceu por 2-0. Tô considerando um jogo bem equilibrado. O Santos precisa de uma vitória convincente, sofreu aí para vencer o Brusque. A torcida tá com o pé atrás aí com a equipe. E olhando os números aqui, para essa partida eu tô indo de Santos e empate. Se você olhar bem, os últimos confrontos entre eles, não há empate entre eles. Caso você queira colocar um duplo aberto, também será um bom palpite. E se você tiver condições aí de colocar um triplo, o melhor aqui para esse jogo 13 é um triplo nesse jogo, porque o Santos não tá convencendo e o América é um time muito mais forte aí que o Brusque. Jogo 14, Chapecoense e Ceará. Último jogo aí da Chape em casa, empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1. Mais um jogo em casa, empate contra o CRB em 0-0. E fora de casa, empate contra o América em 0-0. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu não me engano, a Chapecoense está jogando hoje. Já o Ceará tá vindo de vitória em cima do Operário por 2-1. Antes disso, empate fora de casa contra o Amazonas em 1-1. E em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0. Classificação do campeonato. Ceará, ele é o 5º colocado com 39 pontos. Em 25 jogos tem 11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. A Chape é a penúltima colocada aí do campeonato. Tem 22 pontos em 24 jogos, 4 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Próximo jogo da Chape será fora de casa contra o Vila Nova. E o Ceará também vai jogar fora de casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles, a Chape tem 2 vitórias, são 4 empates e 7 vitórias para o Ceará. O último confronto foi agora no mês 5 de 2024 na casa do Ceará. O Ceará venceu por 2-1. Antes disso, ano passado no mês 9, na casa da Chape, empate em 1-1. Ceará tá vindo de bons resultados, é um time que vem numa crescente aí dentro do campeonato, tá brigando pelas primeiras posições, pelo acesso aí no Brasileirão Série A, e a Chape, né, tá lutando ali para tentar sair da zona de rebaixamento, mesmo ela jogando em casa. Tô considerando o Ceará o time favorito. Chapecoense aí são 10 empates e 10 derrotas, apenas 4 vitórias, vai pegar um time muito forte
forte. Então, por esse motivo, né, olhando o histórico ali, até o histórico tem mais vantagem para o Ceará. Eu tô indo seco na vitória aí do Ceará, mesmo fora de casa. Bom, pessoal, essas foram as primeiras informações aí da Loteca 1150 que já vem acumulada. Se você gostou das informações e acha que essas informações aqui são úteis para você e você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative todas as notificações do YouTube. Assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e amigas. E deixa aí seu comentário, seu palpite, sua dica. É muito legal aí quando vocês deixam comentários. No vídeo anterior eu fui corrigido falando que o Boca Juniors ia jogar em La Bombonera. Me corrigiram falando que era um campo neutro. É muito bom quando isso acontece, porque para gravar esse vídeo aqui é uma correria danada. Então às vezes não dá, né, para verificar todas as informações. E quando há comentários assim corrigindo, é bom, que ajuda bastante a gente que gosta da Loteca. Vamos para cima aí desses 14 pontos. Muitos aí de nós passou perto na Loteca 1149. Vamos acreditar que o prêmio chega. Boa sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!